Meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça maravilhosa do Senhor, estamos chegando ao final de mais uma semana. E com alegria, porque o Senhor nos guardou, o Senhor proveu as nossas necessidades, o Senhor nos dirigiu, o Senhor nos protegeu. Isto é maravilhoso. Para a nossa reflexão hoje, na oração da noite, quero deixar com vocês o capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses. Gostaria que vocês estudassem esse capítulo. Amanhã, por exemplo, no dia do Senhor, vocês pudessem mais profundamente, mais acuradamente se deter neste capítulo 2 da carta aos Colossenses. Quero apenas destacar agora para a nossa reflexão o versículo 9, que diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Neste capítulo 2, o apóstolo Paulo confronta os falsos mestres e as suas heresias, aqueles que estavam rondando lá a igreja dos Colossenses. De fato, a Bíblia não diz qual era especificamente a heresia lá de Colossos. Entretanto, nós podemos deduzir, no mínimo, 3 tipos de falsos mestres que rondavam a igreja. Primeiro, os chamados sábios, filósofos, ou seja, aqueles que dominavam profundamente a filosofia, eram eruditos, impressionavam pelo conhecimento que alegavam ter. Segundo, os chamados sábios místicos, ou seja, aqueles que tinham ou que diziam ter um conhecimento transcendental, um conhecimento que eles tinham adquirido através de uma revelação sobrenatural, de experiências místicas. Esse grupo, por exemplo, era muito ligado a anjos, a visões, e tinham um gosto especial em relação aos demônios, aos principados e potestades. E na realidade eles pretestavam uma humildade que na essência era falsa e era uma falsa piedade. Versículo 23. Mas também tinham lá os mestres judaizantes, ou seja, aqueles que davam muita importância às observâncias externas, tais como festas, jejuns, luas novas, sábados, a questão da circuncisão. Temos aí no versículo 16 e também no versículo 20, versículo 11 também, esses que queriam voltar aos velhos rudimentos da lei e achavam que todas aquelas coisas eram indispensáveis para a salvação. Na realidade, muitos membros da igreja lá em Colossos já estavam ficando impressionados com a sapiência daqueles sábios. Versículos 4, versículo 8 e versículo 18. E Paulo então escreve esse capítulo 2 para confrontar estes sábios, esses falsos mestres. E neste confronto, Paulo deixa claro que o discurso deles era ilusório, né? Tinha aparência de profundidade, mas eram rasos, não tinham sustentação. A aparência de piedade deles era, na realidade, uma falsa humildade. O rigor ascético deles era inútil, não valia para nada, né? É isso que Paulo vai explicar aí neste capítulo 2. No geral, Paulo equipara a sabedoria desses sábios, a filosofia desses falsos mestres, a vãs sutilezas, ou seja, argumentos sem valor e segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não de Cristo. Versículo 8. Que toda aquela aparência de espiritualidade, na realidade, não tinha nenhum valor. Eram, na realidade, coisas que não agradavam a Deus e não podiam impedir os impulsos da carne. Versículo 23. Ao confrontar esses falsos mestres com as suas vãs filosofias, sabedoria terrena, espiritualidade exterior, o apóstolo Paulo
ensina aos colossenses o antídoto para combater estas heresias. E ele diz que esse antídoto é se fundamentar na suficiência de Cristo. Na suficiência de Cristo. Então, em outras palavras, Paulo estava dizendo o seguinte, que eles não precisavam se impressionar com o conhecimento e a sabedoria dos homens, dos anjos e até mesmo dos demônios, porque em Cristo é que residia todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Versículo 3. Portanto, Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior aos homens, aos filósofos, aos religiosos, aos demônios. Inclusive, os demônios, a Bíblia diz claramente aí que ele os expôs ao desprezo e triunfou deles na cruz. Versículo 15. Também o apóstolo Paulo diz que eles não precisavam ficar impressionados com aquela aparência de humildade e piedade, de perfeição, porque, na realidade, em Cristo é que reside toda a perfeição. Versículo 9. Jesus é Deus. Então, o nosso modelo é Jesus, não os homens. E terceiro, Paulo vai dizer para os colossenses que eles não precisavam se impressionar com os judaizantes e ter o desejo de voltar aos velhos rudimentos do mundo, até porque Jesus já tinha tirado-os de lá. E Jesus já tinha abolido tudo aquilo, cravado tudo aquilo na cruz. E aquilo agora não tinha mais sentido para eles, como não tem sentido para nós. Na realidade, o apóstolo Paulo escreve todo esse capítulo para dizer aos colossenses que o grande desejo dele é que eles, de fato, crescessem o crescimento que procede de Cristo. Versículo 19. O crescimento que procede de Cristo. E que eles pudessem se fundamentar cada vez mais na suficiência de Cristo. Porque Jesus é Deus. Essa é a verdade para você e para mim nessa noite, meu querido. Nós devemos cada vez mais nos firmar em Cristo. Não olhar para as aparências, não olhar para o mundo, não olhar para as circunstâncias, mas nos fundamentar em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e eu quero que a graça do Senhor, a bênção maravilhosa do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Em nome de Jesus. Amém.